Esse vídeo é uma continuação da minha carta de defesa, denúncia e exposição do reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, de suas duas amantes, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, e dos seus braços direito em uma série de crimes que foram cometidos não só contra mim, mas contra outras pessoas. Os braços direito dessas pessoas em uma série de crimes, entre eles o principal, que é o cargo-chefe dos crimes que essas pessoas cometem, que é crime cibernético, seguido de roubo, estelionato, invasão de privacidade, de domicílio, invasão de sistemas de segurança, monitoramento de casas, empresas, entre outros, são Tatiane Freitas. Agora vocês vão conhecer um pouco da biografia criminosa de Tatiane Freitas e um pouco da vida dela. Uma pessoa que entrou para a rede de crime organizado, formada pelo reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Não só uma rede de crime organizado foi formada por ele e por essas duas professoras, mas também uma rede de prostituição foi formada de modo paralelo. E o dinheiro que deu o pontapé inicial para que o reitor e as duas professoras, que são amantes ocultas dele e sócias no crime, em uma sociedade de crime extraconjugal, velada e oculta de toda a sociedade, mas que agora, através desse vídeo e da minha denúncia, vai vir à tona para todo o Brasil. Tatiane Freitas se uniu ao reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins para se tornar sócia dele em uma relação financeira de crime e também em uma relação extraconjugal e de bissexualidade. Vamos lá à biografia criminosa de Tatiane Freitas, que se auto-intitula pastora, na cidade de Araguaína, Tocantins. Só lembrando que esse vídeo trata-se de uma carta de denúncia, defesa, porque o meu advogado foi silenciado por todas as autoridades do Brasil, que foram compradas por essas pessoas, inclusive por essas pessoas, com dinheiro fruto de um roubo que eles cometeram através de uma morte espiritual, que foi da minha prima Márcia de Souza Trindade. Minha prima Márcia de Souza Trindade tinha ganhado sozinha na Mega Sena, e essas pessoas se utilizaram de pontos de escuta que foi instalado na casa dela criminosamente por Tatiane Freitas, uma das braços direitos do reitor Ayrton Siben, das duas professoras que são amantes e sócias de crime. Foi executado por Tatiane Freitas e Isaías Borges de Souza, o ex-aluno, que é também amante de Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Essas duas pessoas simplesmente adentraram de forma criminosa o domicílio da minha prima em Xambioá, Tocantins, e implantaram pontos de escuta na cama, travesseiro e colchão dela, para que trabalhos espirituais de morte e destruição fossem realizados em tempo real e ela morresse espiritualmente. Ela desenvolveu uma doença neurológica indiagnosticável e dentro de um ano ela veio a óbito. Ela tinha ganhado na loteria, mas ela preferiu não revelar nada para a família, mas como essas pessoas já estavam me monitorando, invadindo a minha privacidade há tempos, ficaram sabendo antes da família que ela tinha tido esse ganho. O que fizeram depois de executar a morte espiritual dela? Se utilizaram de equipes de TI, engenheiros da computação, hackers, entre outros, invadiram a conta dela e transferiram o dinheiro para a conta dessas 3 pessoas e demais integrantes que foram colocados como laranjas. Enfim, documentos também foram falsificados para que essa grana chegasse até essas pessoas.
E uma das pessoas responsáveis por essa falsificação de documentos é Edson Galo, esposo de Elisa Borges de Alcântara Alencar, funcionário do Banco do Brasil, unidade de Araguaína. Enfim, vamos à biografia de Tatiane Freitas. Lembrando que se algo acontecer comigo, os responsáveis pela minha morte serão Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, seus braços direitos, que eu já mencionei aqui, que são Tatiane Freitas, Isaías Borges de Souza, Ulisses Saraiva da Silva, Edson Galo e Geovana Pereira de Farias. E também as demais autoridades de Araguaína, Tocantins, Polícia Civil, que foram compradas por essas pessoas, Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos também, que se negou a receber provas concretas e materiais que eu tinha e ainda tenho contra essas pessoas. E por último, Polícia Federal, que até agora não fez nada a respeito do caso. Biografia dos braços direitos do reitor Ayrton Siben e de suas duas amantes e sócias de crime, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Tatiane Freitas se auto-intitula pastora na cidade de Araguaína, TO. Porém, sempre foi conhecida na cidade por sua infidelidade conjugal em relação ao marido. Infidelidade essa que era aberta e exposta para toda a sociedade araguainense. Quem conhece Tatiane Freitas, a família dela, e quem conheceu o Dr. Afonso sabe do que estou falando. Inclusive para a própria família do marido. Tatiane Freitas se uniu ao reitor Ayrton Siben e às professoras Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar em uma sociedade financeira de crime e em uma relação extraconjugal de bissexualidade em que alianças espirituais de morte e destruição das vítimas, pessoas que escolhiam como alvos, foram feitas. Tatiane Freitas é um dos braços direitos de Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, na ideia mirabolante de implantação de pontos de escuta para transmitir rituais de morte e destruição, com o objetivo de causar mortes espirituais de pessoas que escolhiam para roubar e também para invadir a privacidade e a intimidade delas e colher o máximo de informações sobre as mesmas. O objetivo de Tatiane Freitas, como integrante da rede de crime organizado e prostituição que foi criada pelo reitor Ayrton Siben, da Universidade Federal do Norte do Tocantins, e pelas duas professoras Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, dentro e fora da universidade, era de lucrar através de mortes espirituais, causadas através desse método tecnológico unido ao espiritual. Depois que as vítimas morriam, equipes de hackers, TI e engenheiros da computação que prestavam serviço de invasão e monitoramento para eles, transferiam as economias das vítimas para a conta do reitor, das duas professoras, dos braços direitos deles, entre eles Tatiane Freitas e demais integrantes das duas redes, tanto a rede de crime organizado como a rede de prostituição. Tatiane Freitas lucrou ao todo com 6 mortes espirituais, incluindo a do próprio marido, Dr. Afonso. Essas mortes espirituais foram executadas por bruxos, pais e mães de santos e magistas de várias vertentes espirituais, incluindo a própria Andréa Martins Lameirão Mateus, que é uma sacerdotisa da velha arte, uma bruxa da tradição antiga da velha arte. E isso é um fato que ela oculta de todos. Tatiane implantou pontos de escuta na cama, travesseiros e objetos pessoais do marido, Dr. Afonso,
e rituais de morte e destruição eram transmitidos para ele de preferência enquanto dormia, com o objetivo de que ele cometesse suicídio. Esses pontos de escuta foram entregues para Tatiane pelo reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, que estava tendo relações sexuais com Tatiane, juntamente com Andréia, Elisa e outras mulheres que foram colocadas como laranjas na rede de crime organizado e prostituição, formada pelos três dentro e fora da UFNT. O mesmo plano que foi executado contra o marido de Tatiane Freitas, com a participação direta dela, estava sendo executado e em andamento contra a sogra senhora Janepe. E o objetivo era o mesmo, desviar todas as economias dela para o reitor e as duas professoras, os braços direitos e demais integrantes das duas redes, depois que ela morresse. Tatiane Freitas segue em liberdade, impune e protegida pelas autoridades policiais do Tocantins, estado onde tudo aconteceu e a maioria dos crimes do reitor e das duas professoras foram executados. Ela segue impune também e, consequentemente, protegida pelas autoridades policiais do Brasil de um modo em geral e em relação à justiça brasileira, visto que essas autoridades foram compradas pelo reitor com o dinheiro fruto do roubo milionário depois da morte espiritual da minha prima, Márcia de Souza Trindade. Crimes de Tatiane Freitas ocultados pelas autoridades policiais do Tocantins, do Brasil e pela justiça brasileira. Invasão de sistemas de monitoramento e segurança de casas e empresas, invasão de propriedades públicas e privadas, invasão de domicílio, implantação ilegal de dispositivos espiões em propriedades públicas e privadas, crime cibernético, invasão de celular, computadores, e-mails, redes sociais e contas bancárias, pedofilia cibernética contra crianças e adolescentes, prostituição infantil, participação direta na morte e vilipendiação dos cadáveres, participação direta na morte e vilipendiação do cadáver da professora Isabel Auler, roubo da vítima, participação direta na morte e vilipendiação dos cadáveres da mãe e sobrinha da professora Alessandra Mara de Assis, roubo também das vítimas. Participação direta na morte e vilipendiação do cadáver do marido, o médico Dr. Afonso de Araguaína, Tocantins, roubo da vítima. Participação direta na morte e vilipendiação do cadáver de Márcia de Souza Trindade, minha prima, roubo também da vítima. Falsidade ideológica, usada para formar rede de prostituição e chantagear homens por meio de encontros sexuais que eram filmados, método que era utilizado tanto pelo reitor, Ayrton Siben, como pelas duas professoras Andréia e Elisa, e também os outros braços direitos dos três professores. Crimes cibernéticos, invasão de domicílio, implantação ilegal de dispositivos espiões na casa da ex-aluna, no caso eu, da UFNT, que seria a próxima vítima dos três professores e, consequentemente, de Tatiane. Participação direta na realização de abortos e apropriação criminosa e ilegal de fetos para a realização de rituais de riqueza e poder, com a prestação direta de serviço médico ilegal do médico Dr. Antônio Amâncio Lemos, do Hospital São Lucas de Araguaína, TO. Roubo da Votorantim Cimento, unidade de Xambioá, roubo do Hospital São Lucas, Araguaína, TO, com a participação direta do médico Dr. Antônio Amâncio Lemos, roubo da EBC, Araguaína, Tocantins, com a participação direta de Ayrton Siben, Marcele Diana Helfstein Alberice da Rocha e do professor Pedro Alberice da Rocha. Falsificação de documentos para a prática de roubo e estelionato.